Boa tarde, meus amigos. É uma alegria muito grande voltar a ter contato com vocês após uma cirurgia de catarata, o que me forçou a estar ausente aí por 2 semanas, mas com a graça de Deus correu tudo bem. Nós estamos de volta aqui para continuar os nossos estudos do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, através do Espírito de Emmanuel. Espero encontrá-los todos, com muita saúde e muita paz. Que Deus nos oriente, nos intue, nos esclareça na condução desse modesto estudo. Hoje nós vamos comentar, estudar, procurar entender a reflexão de Emmanuel na sua leitura e principalmente o contexto que Jesus diz essa frase a Pedro, que está no capítulo 13, versículo 8 do Evangelho de João. É o conhecido lava-pés. Há algumas passagens, e principalmente no Evangelho de João, que são carregadas de extrema simbologia. E nós não temos tempo para explicar essa simbologia aqui, ir mais a fundo na questão, porque a proposta do vídeo aqui é de 20 a 25 minutos no máximo. Mas nós temos que procurar entender simbolicamente porque o Mestre, o maior de todos, se propõe a lavar os pés. Há um contexto histórico naquela época, não só ali no Oriente Médio, Egito, Ásia Menor, parte da Europa, na Turquia, seguindo para o sul da Itália, na Europa, Grécia, onde aqueles caminhos eram muito áridos, muito quentes, desertos, terrenos muito difíceis de se caminhar. Nós temos aquela passagem também onde a tradição antiga era uma lei que nós podemos entender como uma lei de reciprocidade. Os caravaneiros, os viajantes, aqueles errantes do deserto que caminhavam, eram recebidos em outras tribos, em outros povos, porque eles eram acolhidos internamente em seus lares. É uma passagem futura que nós vamos comentar. E aí havia, o primeiro momento era acolher aquele que estava viajando no lar para que ele tivesse um repouso e pudesse seguir sua viagem, devido à distância e às condições que eles enfrentavam naquilo. Então era uma lei, se tornou uma lei da tradição que todos tinham que ter esse comportamento. Por isso, lei da reciprocidade. Era uma ação mútua entre povos. Você não podia romper essa corrente. E também o lava-pés. Só que o lava-pés tem uma outra conotação bem forte. Numa casa, seja uma casa simples, quando recebia um viajante, o dono da casa jamais lavava os pés desse viajante. Se ele tivesse um servo, seria o seu servo que iria lavar. Se ele não tivesse um servo, seria os seus filhos. Em último caso, se não tivesse os filhos, seria sua esposa. O homem, o dono da casa, jamais lavava. Era uma humilhação. Ele entendia como uma humilhação. Imagine nas casas maiores, na casa dos nobres ou aqueles que tinham propriedades maiores, quando recebia as caravanas, somente o dono das caravanas, que eram homens ricos, sua esposa, seus filhos, eram acolhidos dentro da casa. Os seus servos, escravos que acompanhavam na viagem não tinham acesso. Então, os pés eram lavados pelos escravos daquele proprietário numa casa maior, daqueles de condição financeira maior. Mas jamais o dono se humilhava, não é? Então olha o que Jesus, o maior de todos, o nosso modelo e guia, o nosso orientador, o mestre, o Messias, ele dá essa demonstração de humildade. Só para termos uma ideia, porque Pedro se sente indignado, Pedro se sente, vamos dizer assim, vendo aquele que era o seu mestre, o Messias, o Salvador, Pedro se sente espantado, e é normal, não só ele como os outros apóstolos se sentem espantados. Como que um mestre inverter os paradigmas da época, ao mesmo tempo Jesus está criando enormes paradoxos. Como o mestre, aquele que deve ser servido, está dando o exemplo de servir. Porque Jesus, ao receber dentro da casa, Jesus diz que o acolhimento tem que ser dentro de nós. E porque nós, o maior, ou aquele que representa dentro de um lar, o chefe, o patriarca de uma família, ele não pode dar o exemplo para os seus
e também acolher e receber dentro de si aqueles que vêm aos seus lares. Então, Pedro se sente muito espantado, admirado com aquele exemplo, e é muito difícil de aceitar, devido à sua educação, à sua cultura, a maneira que eles foram formados. Então, nós vamos ler um pouquinho antes uma frase muito importante que tem nesse contexto, que Jesus vai dizer para Pedro, quando ele então pega a toalha e diz: Pedro, então, Senhor, tu me lavas os pés? Faz uma pergunta. Respondeu. Jesus então responde a Pedro: o que eu faço não entendeis agora, entenderás mais tarde. Pedro vai entender isso muito mais tarde. Pedro vai ter extremas dificuldades. Ele amava tanto a Jesus, mas ele tinha dificuldade de entender esses exemplos e os ensinos do Mestre. Mas será que nós entendemos? Será que nós já entendemos o que Jesus falou que Pedro entenderia mais tarde? Ou seja, enquanto encarnado, Pedro replica então: jamais me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se não te lavar, não terás parte comigo. Diz-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas as mãos e a cabeça. Não terás parte comigo, da minha condição. Tu não estarás recebendo de mim os meus exemplos e meus ensinos e não poderás dar sequência nele. Porque se Jesus lava os pés dando exemplo a Pedro, Pedro e aqueles que irão dar sequência nos ensinamentos e no evangelho de Jesus, por que os pés? O que passará após Jesus ser pés? Base. Emmanuel vai dar o título nessa lição de base. Pés, base, estrutura. É aquilo que nos mantém de pé, é aquilo que nos mantém firmes e estruturados para a nossa jornada física e espiritual. É o Evangelho de Jesus. Se eu não transmitir esse Evangelho com a mesma reciprocidade, com a mesma doação do Cristo, mostrando que em todos os exemplos dos ensinos de Jesus, aquele que entendeu e compreendeu a mensagem de Jesus, é ele que tem que exemplificar. Não exemplificar como maior, como melhor, como superior. Porque nós estamos falando de outra condição. Porque a simbologia que os pés, caminhar, exige uma conduta diária de cada um. E essa conduta, nesse caminho que nós trilhamos aqui na Terra, durante a nossa jornada nesse caminhar, nós sujamos os pés neste mundo material. Mas será que é a sujeira, é a poeira do deserto que causava ferida nos pés, causava muita situação? Não. Nós nos sujamos aqui por nossas escolhas, por nossa materialidade exacerbada, pelos nossos desejos, pelas nossas iniquidades. Então, é a simbologia de colocar a estrutura, o evangelho como estrutura do nosso corpo. É a estrutura que nos lavará internamente. Então, nós precisamos, com os ensinamentos de Jesus, fazer a nossa asepsia, a nossa limpeza interna. É essa que é necessária. Nós precisamos fazer essa asepsia para que o espírito parta higienizado das iniquidades e da materialidade humana. Por isso, essa tem que ser uma ação mútua de humildade. Tem que ser uma ação de uns para os outros, sequencialmente, diuturnamente, diariamente. Não podemos parar esse processo de entendermos e de acolhermos uns aos outros. Jesus é muito sucinto, porque o que ele está nos demonstrando isso? Que nessa ação mútua de humildade, o que está incrustado bem aqui para que nós possamos entender? É uma transformação que Jesus está colocando em nós, nos fortalecendo, uma transformação de natureza moral. O Evangelho como estrutura da nossa caminhada, ele nos estruturará em nossa jornada espiritualmente para a nossa realidade espiritual. Ou seja, exige de nós uma participação da realidade de Cristo que há em nós. Cada um de nós tem uma proporção relativa às nossas condições, às nossas escolhas e às nossas ações. Cada um de nós tem uma partícula dessa natureza crística dentro de nós. Ou seja, então nós fazemos essa asepsia da alma, do espírito, e passamos a caminhar estruturados com o Evangelho. É por aí que nós devemos entender
a humildade e a exemplificação de Jesus para todos nós. Porque Jesus deu uma opção a Pedro. Pedro, se não te lavar os pés, não terá parte comigo. É uma opção. Aquele que não quer o evangelho como estrutura, o evangelho não como institucionalização de religião ou de cultos, não. O evangelho como ensino, como um sistema propedêutico de educação espiritual. Então nós dificilmente teremos parte com Cristo. Com o quê? Com a natureza espiritual, moral e crística de Jesus em nós. Emmanuel, então, traz isso para o nosso contexto, nos exemplificando, trazendo ensinamentos belíssimos, para que nós possamos compreender nesse contexto que ele vai colocar aqui, já que há outros contextos também que nós podemos fazer essa leitura, não é? Porque ao trazermos para dentro de nós essa ação de não só nos colocarmos como superior no contexto que vivemos e submeter só aqueles que supostamente são inferiores a nós a essas ações que nós julgamos inferiores, lavar os pés do nosso semelhante, acolher o nosso semelhante em nosso lar, o nosso próximo, aquele que está em dificuldade, aqueles que estão em viagem, enfrentando terrenos áridos. Que terreno árido é esse? As situações e as circunstâncias que nós nos colocamos e, na maioria das vezes, fazemos escolhas erradas. Emmanuel, então, começa a sua reflexão e nos diz assim: é natural, vejamos antes de tudo, na resolução do mestre ao lavar os pés dos discípulos. É uma demonstração, olha, sublime de humildade santificante. Uma humildade que exigiu de Pedro e de todos compreender que a ação é de humildade, mas é mútua, como eu falei antes. Se o mestre foi capaz, por que eu não sou? Aqui nós estamos falando de despojamento de uma condição. Cristo não tinha dificuldade nenhuma em despojar-se, em abrir mão da sua evolução, porque é da sua natureza servir e ser humilde. A virtude da humildade está em Cristo e é Cristo. Agora, nós não conseguiremos se nós não abrirmos mão. Por isso, Emmanuel usa o termo santificante. Porque se nós não nos separarmos individualmente para irmos a Cristo e entendermos os seus ensinamentos, não compreendermos de forma clara as suas ações, que são muito complexas, e é natural essa dificuldade nossa, nós não aprenderemos a fazer o mesmo com o outro. O nosso ego, os nossos apegos, as nossas vaidades, jamais deixará que nós façamos isso com o nosso semelhante. Em todas as circunstâncias da vida. Nós temos que abrir a mente, sublimar os nossos entendimentos, que esse lavar os pés é estruturar todos os nossos irmãos que estão caminhando conosco e que estão com dificuldade. Estão desequilibrados, porque os pés não estão estruturados no amor ao próximo. Não estão estruturados no amor a Deus, nos ensinos do Cristo. Então continua Emmanuel. Primeiramente é justo examinarmos a interpretação intelectual. Nós temos que buscar através do intelecto o entendimento disso, mas trazermos para dentro para que a razão encontre o sentimento daquela ação de amor pleno de Jesus. Por isso que ele diz que se fosse uma ação para ser entendida naquela hora, seria fácil. Mas não, aquilo iria trazer muita dificuldade porque levaria à necessidade de mudanças extremas. Aonde? No orgulho e no egoísmo humano, que sempre se colocou acima, principalmente pelas condições políticas, econômicas e religiosas. Nós precisamos orar muito por esses homens que conduzem, principalmente na nossa atualidade de hoje. Os homens dos púlpitos religiosos, os homens que conduzem a economia, o poder político e a justiça. Para que eles entendam que lavar os pés do seu próximo é facilitar a trilha difícil de cada semelhante nesse mundo terreno. Então prossegue Emmanuel, adiantando, porém, a análise mais profunda dos seus atos divinos. Por que Emmanuel diz atos divinos? Porque até então a Terra, o nosso planeta, não havia ocorrido nenhuma cultura, em nenhum povo, em nenhuma nação, em nenhuma tradição, de seja qual for, esse exemplo. Por isso que é de natureza divina. É a primeira vez que esse exemplo e esse paradigma humano é quebrado.
porque até então nenhum humano havia suscitado esse tipo de ação em relação ao outro. E que pela mensagem, olha, permanente do Evangelho, o Cristo continua lavando os pés de todos os seguidores sinceros de sua doutrina de amor e perdão. Ou seja, se todos nós estivermos estruturados com o ensinamento de Jesus, do Cristo, e levarmos essa estrutura, essa base, que é o amor cristão, que o Cristo exige de nós para com todos, sejam cristãos ou não. Não há aqui essa asepsia é do espírito, que também faz uma asepsia do corpo. Mas Jesus jamais fez asepsia de pessoas, de cultura, de nações, de credo, de religiões. Não, são todos. É uma ação permanente e contínua, lavando pés de todos seus seguidores sinceros. Ou seja, todos aqueles que internamente aceitaram, compreendem e têm o entendimento perfeito disso, o Evangelho, a estrutura, continua fazendo essa asepsia, essa lavagem espiritual para que esses pés caminhem mais firmes, não tanto desequilibrados. De sua doutrina de amor e perdão. Ou seja, não caminha a estrutura primeira do ensinamento de Jesus, é o amor. E caminharmos nessa jornada com o espírito do perdão e do entendimento e da compreensão. O homem costuma viver desinteressado de todas as suas obrigações superiores, ou seja, as obrigações espirituais. Os nossos pés, as nossas iniquidades, aquilo que contamina a ferida daqueles pés que caminhavam pelas pedras do deserto, pelas areias do deserto, é que permanecem nos pés. Tudo aquilo que contamina aquelas feridas, geram infecções, são os nossos desejos, as nossas iniquidades, aquilo que nós usurpamos do nosso próximo, daqueles que convivem conosco, as nossas ações de prepotência, de arrogância, de maledicência, de ódio, de rancor. Então, o que nós tomamos? As obrigações superiores são aquelas que vão fazer a nossa estruturação interna, aquelas que vão estruturar o espírito que equilibrará os pés físicos, que é a caminhada. Muitas vezes aplaudindo o crime e a inconsciência. Todas as ações humanas que levam dor e sofrimento ao seu semelhante. Nós escondemos isso dentro de uma suposta lavagem espiritual que segrega as outras pessoas, nos colocando como superiores e achando que inconscientemente nós não temos conhecimento dessas ações. Segue Emmanuel então nos dizendo: todavia, ao contato de Jesus e de seus ensinamentos sublimes, sente que pisará sobre novas bases. Por isso que Pedro ficou assustado, admirado, indignado de aceitar lavar os pés, porque ele vai caminhar agora sobre novas bases, sobre aquilo que Jesus está lhe estruturando, para lhe manter de pé numa jornada que vai ser muito difícil. Pedro, os demais apóstolos e aqueles que darão sequência na proposta crística, enquanto que suas apreciações fundamentais da existência são muito diversas. Ou seja, essa estrutura servirá futuramente para que toda a humanidade, em todas as circunstâncias que nós somos envolvidos e a sua diversidade infinita, possamos estar estruturada no amor, no perdão, na compreensão, na misericórdia, no entendimento que o Cristo nos trouxe. Isso nós estaremos muito próximos de entender lá o que Jesus diz em Mateus 7,12. Façais ao outro aquilo que você gostaria que ele lhe fizesse. Estaremos muito próximos de amarmos uns aos outros como Jesus, e como nos amou, nos ama, e como Deus também nos ama. Alguém proporciona leveza aos seus pés espirituais para que marche de modo diferente nas sendas evolutivas. Será que é os nossos pés que sentem a dificuldade da nossa caminhada, ou é o nosso interior, o nosso sentimento, o nosso coração, o nosso entendimento, com uma razão que está deturpada pelos valores somente da materialidade? Nós sabemos que não são os pés físicos. Quando nós fazemos e iniciamos esse processo de lavagem, de expurgo, de asepsia espiritual, o nosso caminhar é mais leve, porque a mente, com a razão, tendo uma percepção mais clara da nossa realidade e que o entendimento é caminhar com amor, nós vamos seguir em frente com mais leveza.
tudo se renova e a criatura compreende. Tudo vai mudando. Quando nós começamos a enxergar esse processo, nós sentimos o mesmo espanto de Pedro. Porque no início nós vamos achar que é difícil abrir mão do orgulho, do egoísmo, de algumas condições humanas. Que não fora essa intervenção maravilhosa e não poderia participar do banquete da vida real. Ou seja, nós não teríamos uma compreensão melhor da nossa condição se não houvesse a intervenção maravilhosa de Jesus ao encarnar aqui, ao trazer novos paradigmas, ao quebrar toda aquela tradição que se tornou errônea, que se distinguiu, que se separou dos ensinos do Cristo e de Deus em toda a história humana, onde o homem errou, Jesus vem corrigir, trazendo até então princípios divinos que o homem, por caminhar errado, não compreendeu. E não poderia participar do banquete. O banquete, o que é o banquete? É aquilo que é servido, a oferta, aquilo que o banquete aqui, banquete em grego quer dizer simpósio. O que será servido naquela mesa? Um diálogo. Esse diálogo de amor, de compreensão. O que propõe Jesus nos seus ensinos, então, senão um diálogo de compreensão e reeducação espiritual. Então, o que está sendo servido para o espírito é o banquete da vida real, da vida espiritual. Um novo diálogo para o entendimento do homem, para que o seu espírito compreenda a sua realidade futura, que é espiritual. Então, como o apóstolo de Cafarnaum, experimenta, olha, novas responsabilidades. Pedro tinha um entendimento A, passou a ter um entendimento X, Y, lá no final. Tamanha sublimidade dos ensinos de Jesus. Por isso ele tem que estar estruturado. A base, a pedra fundamental, a pedra de toque, é Jesus, é o Cristo com seus ensinamentos. No caminho, e desejando corresponder à expectativa divina. Porque se nós não tivermos esse desejo de corresponder ao que o Cristo nos propõe, ao que o Cristo veio nos ensinar e nos orientar, que só caminhando dessa forma nós alcançaremos o reino dos céus, é que nós vamos poder caminhar com maior firmeza. Roga a Jesus que ele lave. Só que agora Pedro então vai elevar. Ele vai dizer, não somente os pés, Senhor, a minha base, a minha estrutura, mas também as mãos, aquela que será o instrumento de minhas ações, aonde eu posso ferir como ele feriu quando Jesus foi preso à orelha do soldado, simbolicamente falando, ou eu posso ser a mão que vai estender, dar a mão, acolher, elevar aquele que está junto comigo. E a cabeça, ou seja, o intelecto, a razão, ligado ao sentimento, ao coração. Aquilo que nos fará realmente entender qual é a proposta de Jesus. E é interessante que no versículo 13 e 10, Jesus deixa muito claro, quando ele fala para nós encerrarmos, ele diz então, ele responde então a Pedro, responde-lhe Jesus, vai dizer João, aquele que tomou o banho não precisa lavar senão os pés. Ou seja, aquele que caminhou no deserto, nas dificuldades, nas circunstâncias da vida, se ele tiver uma asepsia, lavado, estruturado espiritualmente, ele precisa apenas lavar os pés, que sujou com a matéria, que se feriu com as pedras, com as dificuldades que ele trilhou, pois o resto está limpo, o coração, a mente, o sentimento, a sua proposta de vida. E vós estáis limpos, mas não todos. Ou seja, prestem atenção, Jesus também lavou, fez toda a asepsia, estruturou Judas para a sua jornada pelo seu caminho. Mas ele não teve o entendimento suficiente. Não trouxe para dentro de si, não se lavou, não expurgou de si os desejos e os interesses humanos que levaram Cristo a ser crucificado. Então nem todos nós experimentamos ou temos experimentado essa lavagem interna que tem que ser autêntica, porque só ela vai nos trazer essa mudança, essa transformação, esse transformar, essa metanoia que nos levará ao caminho da regeneração espiritual. Muito obrigado, meus amigos.
Que a paz do Cristo Jesus esteja conosco, com todos nós, no meio de nós. Um abraço a todos, até a próxima.